Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, do meu lado o meu amigo André Budon, e nós somos o Cone do Silêncio. E esse é o nosso episódio número 29, e nós vamos falar sobre o ano de 1967, um ano que mudou muita coisa na música e na cultura em geral. Então, eu espero que vocês curtam. Enquanto isso, vocês vão aqui embaixo, vocês cliquem aqui no like, cliquem aqui, curtam o programa, que daqui a pouco a gente volta. Bom, a gente está de volta, mais uma vez agradecendo aí o apoio de vocês, pedindo para deem seus likes, curtam o canal, curtam aqui no Facebook, Instagram, YouTube, podcast lá no Spotify, os playlists. A gente precisa aí do apoio de vocês. O programa de hoje, a gente vai tentar traçar um cenário do que aconteceu em 67. Que foi o ano em que o que era considerado vanguarda na música pop se tornou comercialmente aceito, comercialmente vendável, por causa do movimento hippie e da explosão da cultura das drogas, principalmente em dois grandes centros, dois caldeirões culturais que surgiram a partir desse ano, que foi a Swing em London, na Inglaterra, no Reino Unido, e a costa oeste americana. Foi o Verão do Amor, que você deu espaço para experimentação em discos pop, em discos de rock comuns. Você não tinha isso antes. Né? Assim, se parar para pensar no modelo radiofônico que vem anteriormente a 1967, eram músicas de 3 minutos, com parte A, parte B, tinha aquele solinho lá para poder dar uma colorida. E você subverteu isso tudo. Você deu um espaço para experimentação e criatividade que você não tinha visto isso antes na música pop. Mesmo com Beatles, mesmo com o aparecimento dos Rolling Stones, você não tinha esse impacto na música pop. Foi um sopro de ousadia que dominou o cenário musical até pelo menos o início dos anos 70. Foram 3, 4 anos em que todas as experimentações foram permitidas. Né? Assim, você abriu espaço para músicos e para composições muito mais ousadas. Você abriu espaço para escola do decatofonia, sabe? Você abriu espaço para a vanguarda mesmo, experimental sabe, no final da década de 60. E eu acho que o primeiro disco, que a gente até já falou muito no programa sobre álbuns conceituais, o disco que abre a porteira para esse movimento é o Sgt. Pepper's, né? Uma coisa interessante é que essa questão da música popular e da vanguarda acontecia também pelo seguinte: houve esse estouro da música pop, da cultura pop. Aí vamos pegar não só música, pega toda a cultura dessa época, ela se tornou... a televisão surgindo, era o surgimento da televisão, a pop art, cinema, estava tudo sendo transformado, e com a ideia da contracultura também. Então, havia essa cultura de massa, de certa forma, contestatória, de certa forma, indo contra os padrões e com uma questão de coletividade muito grande. Uma das coisas interessantes que a gente vai pegar desses discos que a gente vai falar aqui, a maioria deles, é que os discos são muito bons, mas a maioria das bandas se superavam nos shows. Os shows eram acontecimentos que transcendiam a banda. Então, não era aquela coisa de fazer uma música programada para tocar na rádio daquela. Os shows passaram a transcender e, em alguns casos, se misturavam. Aí entra a cultura, como falou, a cultura das drogas,
cabe colocar aí que quando a gente está falando em LSD em 1967, era uma droga legal. A proibição veio depois. Nesse momento, era uma droga legal consumida pela sociedade e os jovens começaram a usar isso na cultura. E isso mudou tudo. Um exemplo, por exemplo, de uma banda que a gente vai falar, quer dizer, no caso assim, o Pink Floyd, quer dizer, teve um show na Inglaterra em que tinha os happenings. Então, chega uma hora você não sabe o que é banda, o que é show, o que é plateia. Eles quebraram um pouco isso. E eu acho que isso, no meio disso, além disso, vieram discos muito bons. E a gente vai falar isso. Você tem um cenário efervescente em todos os lados. Você tem o Andy Warhol, você tem a Yoko Ono na pop art. Quer dizer, eles trouxeram elementos da arte moderna, da arte contemporânea da época, para o conceito musical. E isso misturou. Você teve foi um florescimento criativo que você não teve em outros momentos. Você ainda tinha os nichos fechados, você não tinha essa interação de artes plásticas com música, com cinema. Se a gente vai contar um pouco das bandas e dos discos, você vai ver que, por exemplo, o The Doors, a banda, os dois caras da banda, os dois caras que idealizaram a banda, que é o Jim Morrison e o Manzarek, eram da escola de cinema da Califórnia. Eles estavam no cinema. Sim. O Jim Morrison é um cara que, enfurnado em literatura beatnik, em literatura moderna. Você trouxe esses elementos todos da cultura moderna, do que estava acontecendo no cenário cultural da época para a música. Você tinha um bate-bola, uma interação violenta. Entendeu? A gente vai chegar lá. Então, vamos pegar o primeiro disco, que talvez seja o disco mais importante do ano e dessa fase, que é Sgt. Pepper's dos Beatles. Né? Dos Beatles. Que a gente já falou bem aqui no programa sobre álbuns conceituais, então a gente não... Acho que a gente vai ser mais en passant, não pela falta, não pela não importância, né? Porque realmente é o mais importante. Que é o disco, que é o seguinte, o que acontece? Talvez seja de todos esses discos que a gente vai falar, o que tenha ficado mais datado do ponto de vista de produção sonora. Embora seja maravilhoso. Você tem da Day in the Life. A Day in the Life não fica datada nunca. Mas você tem alguns momentos do disco que ainda são meio... ficaram mais presos à época que foi feito, entendeu? Mas como eram os Beatles, como era os Beatles naquela época davam a chancela comercial, entendeu? Para as outras, sabe, para tudo que rolava, sabe, ao redor. Então, quando você traz um disco como Sgt. Pepper's, você tem uma música indiana, você tem colagem sonora com teclados, você tem cítara, você tem música dodecafônica, você tem todos esses elementos de vanguarda, e como esses elementos de vanguarda são absorvidos pelo público comum, você dá uma chancela para as outras bandas começarem a viajar junto. Porque elas sabem que vão ter um respaldo comercial. Você abre o espaço, você coloca na pauta para o público ouvir, para o público consumir um produto diferente que, por ser aceito, abre espaço para outros produtos diferentes. Né? Assim, não é à toa que... Não é que os Beatles tenham feito primeiro, porque é uma coisa que vinha acontecendo por todos os lados. É simples a gente colocar, para dar uma ideia de como isso não era um movimento isolado, que os Beatles capitanearam e foi todo mundo atrás. Enquanto os Beatles estavam gravando Sgt. Pepper's em Abbey Road, no estúdio ao lado, estava o Pink Floyd do Syd Barrett gravando The Piper at the Gates of Dawn, que para mim é o disco psicodélico da década de 60. Para mim é o suprassumo do que foi a psicodelia na década de 60. E aí, o que acontecia? Inclusive tem as lendas urbanas, né, de que o Pink Floyd foi convidado, o Roger Waters e o Syd Barrett acompanharam algumas gravações
do Sgt. Peppers e vice-versa. O John Lennon foi visitar os caras lá no estúdio quando eles estavam gravando The Piper. E é um disco absolutamente, já exatamente corta, quebra os padrões. Você tem uma música como Interstellar Overdrive, você tem metade da música é experimentação, com câmera de eco, com guitarra distorcida, com teclado. Os caras eles saem da música, se aventuram num tema musical absolutamente nebuloso e acid rock completo e voltam depois para o final, eles voltam para o tema inicial. Você tem músicas falando sobre gnomos. Tem esse imaginário de 67, tipo assim, do futuro, do espaço, porque em 69 o homem chega à Lua, mas isso já vinha. Eu vou dizer o seguinte, sem o Piper at the Gates of the Dawn, não haveria, por exemplo, David Bowie. Vou dar um exemplo. Não haveria David Bowie. Agora, coisa que eu falei antes, é um disco que nunca foi tocado ao vivo, completo. Que a banda tocava 2, 3 músicas, daí aquela coisa, tocava 2, 3 músicas improvisando, cada música tinha 10 minutos de duração. Isso foi um movimento que é muito legal, né? Que você deu espaço para improvisação, que você não tinha. Os caras pegaram isso do jazz. Então, isso nos leva a uma outra banda que, assim, ela surgiu até dentro de um esquema assim, do rhythm and blues, do que os Rolling Stones faziam, mas aqui. E os caras tocavam tanto e entraram tanto nessa coisa da improvisação que os shows se tornaram memoráveis, que é o Cream. Pois é, o Cream é o que eu estava falando antes, né? Esse empréstimo, né, que o rock and roll fez na época dessa aventura da improvisação do jazz. Esses caras trouxeram essa liberdade de improvisação do jazz para o rock and roll. Talvez tenha sido a primeira super banda bolada para ser uma super banda, né? O Eric Clapton já era um guitarrista, você tinha grafite em Londres dizendo que ele era Deus, né? Ele já tinha feito parte do Yardbirds, gravou um disco seminal do blues inglês, do John Mayer e Blues Breakers, que virou a bíblia do blues elétrico inglês na década de 60, até hoje é um dos maiores discos de blues gravados. E ele entrou numa banda com 3 caras. Era o Clapton, Jack Bruce no baixo, que era o compositor, o principal vocalista da banda, para você ver o tamanho da banda. O Eric Clapton
não era o vocalista da banda principal, e um monstro na bateria chamado Ginger Baker, que eram caras que vinham do jazz, cara. Então, o show do Cream se tornou um espetáculo de improvisação. E eles lançam o primeiro disco, Disraeli Gears. Você tem, entre outros clássicos, você tem Sunshine of Your Love e Strange Brew, no mesmo disco, que dão, em primeiro lugar, eles criam um blues psicodélico, né? Porque toda a estrutura é de blues, mas com um espaço para improvisação que nem o blues tradicional de Chicago tinha na época. Os shows viram happenings também de improvisação. Cara, você pega os registros ao vivo do Cream e influenciam todo mundo. O Cream, essa postura no palco, influencia outro cara que estoura tocando guitarra nos anos 60, em 67, americano, que se tornou o maior guitarrista do mundo, que é o Jimi Hendrix, que também lança o primeiro disco, o primeiro LP, em 67, que é o Are You Experienced? Já trazendo, aí você vê como é que é a coisa. A música Are You Experienced traz os elementos de colagem sonora que os Beatles já vinham fazendo no Revolver, de música gravada de trás para frente. Né? A música grava, depois você solta a música no tape da fita de trás para frente. Colagem sonora. O Hendrix já tinha explodido no final de 66 com Purple Haze, mas ainda estava devendo um disco para chamar de seu e dizer assim, olha, eu entrei no mercado e vou acabar com o mercado. E realmente... E a grande sacação do Jimi Hendrix foi que ele se mandou, quer dizer, levado pelo baixista do Animals, o Chas Chandler. Ele foi para a Inglaterra. Então, na Inglaterra, ele entrou com um charme que talvez nos Estados Unidos fosse mais difícil, pela questão racial, e ele entrou na Inglaterra ali, com aqueles músicos todos ingleses, brancos, tentando pegar a música dos negros, das coisas, e de repente entra um negão que toca aquilo e, pô, era o que estava faltando ali naquele caldeirão, né? E aí, como é que é engraçado, né? Numa época pré-internet, numa época pré-MP3, numa época pré-globalização, como é que essa cena musical se conectava? Por exemplo, o Paul McCartney conta isso. Eles lançaram o Sgt. Pepper's por uma quinta-feira, no sábado ele foi um show do Jimi Hendrix, e o Jimi Hendrix abre o show tocando Sgt. Pepper's, a música título do disco. Para você ver como é que... Uma identificação Exatamente, era um movimento mesmo. Embora não fosse uma coisa fechada, né? Embora não fosse um movimento, sabe, posto no papel, né, musical, não, como foi a Tropicália, que foi um manifesto cultural, você tinha essa troca de figurinhas. Os caras realmente, sabe, tocavam nos mesmos lugares, frequentavam as mesmas festas, entendeu? Tinham muito... Um influenciava o outro, sabe? O Pink Floyd foi influenciado pelos Beatles, o Jimi Hendrix foi influenciado pelo Pink Floyd, os Beatles influenciaram o Cream influenciou o Jimi Hendrix. Você vê
pegadas, né? Você vê marcas, sabe, na música que eles estavam fazendo em uns e outros. A ponto dos Rolling Stones, por exemplo, que fazerem no mesmo ano The Satanic Majesty Request, que é um disco menor da carreira dos Stones. Mas cara, é o Sgt. Pepper's dos Stones, no sentido de mergulhar na psicodelia. E os Beatles, no mesmo ano, eles ainda vão lançar o All You Need Is Love, que faz a transmissão, e o Magical Mystery Tour, que foi especial de televisão. Como especial de televisão, ele tem os seus pontos altos e baixos, mas musicalmente é muito bom. Musicalmente é excelente. I'm the Walls. Tem Blue Jay Way, tem, porra. O disco tem Penny Lane e Strawberry Fields Forever. Essa época permite surgimento de coisas assim, por exemplo, uma banda que depois foi considerada como precursor do progressivo, Procol Harum, por exemplo, que é uma banda que os caras fazem uma adaptação, a White Shade of Pale, faz uma adaptação de uma peça do bar, e os caras falam, não, vou botar um negócio meio som na peça do bar, e funcionou. Funcionou, foi uma música... Maravilhosamente, né, cara? Maravilhosamente. E é engraçado que havia, respeitando as diferenças, havia aí uma coisa muito parecida acontecendo nos Estados Unidos, mas com questões diferentes. Os Estados Unidos tinha uma diferença do seguinte: Guerra do Vietnã. Havia a Guerra do Vietnã e a idade legal passou a ser 17 anos. Então, aos 17 anos, o cara recebia ali, vai para a guerra mesmo. Então, isso aconteceu, a cultura hippie. Aí, o que o jovem fazia? Ou ele ia para a guerra matar ou morrer, ou ele queimava os documentos, botava uma mochila nas costas e vão embora ver o que tem aí. Isso fez centenas, milhares de jovens se mandar e encontraram São Francisco, que foi o lugar... A questão do Vietnã é interessante porque é o seguinte, é uma guerra intervencionista. Né? É uma guerra que o cara não sentia, eu não estou indo lá para defender nada que seja do meu interesse. Foi diferente da Segunda Guerra Mundial. Você tinha um mal para combater, que era o Hitler. Né? Para o americano médio,
o Vietcong e o outro vietnamita era igual. Exatamente. Exatamente. Porque, cara, aí você tem caras como o Muhammad Ali, que foram convocados e disseram, não, eu não vou. Porra, eu sou preto aqui nos Estados Unidos e o Vietcong nunca fez nada contra mim. Entendeu? Quem já fez contra mim aqui, quem me tratou mal aqui foi branco. Eu nunca encontrei um Vietcong na vida. Eu nunca fui chamado de preto, de crioulo por um Vietcong. Eu sou chamado de crioulo por branco. E não foi para o Vietnã. Isso aí, porra, isso movimentou demais, né? E aí, o que acontece? É que a gente estava falando. A costa oeste americana sempre foi mais... Eu acho que até pelo fato de você ter a cultura da praia, a cultura da surf music, já sempre foi um lado mais relaxado, mais easygoing, sabe? O lado mais easygoing de viver a vida dos Estados Unidos. Sempre foi um ponto de inflexão naquela caretice branca sabe, do estruturão da Bíblia dos Estados Unidos. Então, foi um lugar para florescer mesmo esse movimento, né? O Flower Power, Faça Amor, Não Faça Guerra, e a cena musical vai por aí. Você tem a primeira banda interracial da América, que é os Live Family Stone, que é de São Francisco. Você tem os malucos lá do Grateful Dead, que também faziam a mesma coisa. Você não tinha... Você ia a um show do Grateful Dead, você tinha 3, 4 músicas. Os caras iam improvisando. E os shows de 5 horas. Os shows de 3, 4 horas, entendeu? Do mesmo jeito que os ingleses estavam fazendo. Se lembrava muito bem. O negócio era viajar. A plateia não se lembrava muito bem. O negócio era viajar. Às vezes, obviamente, quando você sempre corre o risco de ser autoindulgente e começar a viajar na maionese também, principalmente. Nem tudo era bom. Nem tudo. Você faltava... Aí eu acho que os Beatles eram mais espertos nesse aspecto. Os Beatles ainda faziam mais shows. Tem esse detalhe. Os Beatles também não subiam mais no palco. Né? Eles já tinham parado de fazer show, já tinham abandonado os palcos, porque era inviável para eles fazer show. Né? Ninguém se ouvia tocando ao vivo. Essa é uma época que permite coisas nos Estados Unidos que normalmente não seria. O The Doors é uma exceção. Acho o The Doors uma grande exceção nos Estados Unidos, assim, porque, primeiro... Não, mas você tem, por exemplo, nessa cena da... Eu acho que o The Doors faz o principal disco dessa época, né? Que é o disco de estreia. Tem In The End, tem Light My Fire, tem Break On Through, tem Soul Kitchen, tem Alabama Song, que eles pegaram do Curtis Bell, da ópera dos Três. Isso são coisas assim, não era normal para uma banda de rock pegar a música do Kurt Weill, citar Freud na letra, no The End, que ele fala ei pai, eu quero te matar, ei mãe, eu quero transar com você. Isso era uma coisa tipo assim... Eles foram expulsos de várias casas de show, né? Mas não era uma coisa... Isso até é uma coisa do The Doors, que depois eles vão ficar vítimas disso, de ser uma coisa muito só acabação. Mas não era. O Jim Morrison ele vinha muito dessa tradição dos poetas beat. Era um cara, como você falou, veio de uma faculdade de cinema, era um cara muito antenado, e eu acho assim, ele era um contraponto ao Bob Dylan, porque o Bob Dylan veio dessa tradição, mas o Bob Dylan é verborrágico, aquele negócio, aquelas letras quilométricas. E o Jim Morrison não, é pá! O Jim Morrison era um dionisíaco ao extremo, né? Os shows se tornaram realmente... E assim... Tinha uma carga sexual. A verdade é assim, o Jim Morrison tinha uma carga de sexualidade que o Bob Dylan nunca sonhou ter. Sim. O Bob Dylan era um profeta velho, no sentido do Moisés da música. Porra, o Jim Morrison era o Calígula da parada, cara. Era um cara, sabe, absolutamente transformou. Ele tinha uma carga sexual. É como se o Jim Morrison, um amigo meu uma vez definiu isso. O Jim Morrison é o Elvis que foi pra putaria de verdade. Eu tenho uma definição minha. Eu acho que como cantor, o Jim Morrison tinha um pé no blues e outro pé no Sinatra.
Porque ele tinha aquele canto. Ele tinha uma coisa da Big Bang, né? Ele tinha aquilo. Então, assim, ele deu um charme a esse blues. Depois ele caiu na caricatura, infelizmente. Mas mas aí os abusos, né, da droga. Vários caras ele é elegante. Ele é elegante. Inclusive pela banda. Você tem uma banda, primeiro, você nunca vai ver uma coisa que você nunca vai ver no The Doors. Você nunca vai ver solo de bateria no show do The Doors. Não existe. Você tem uma bateria ali com o negócio que ele tira da bossa nova, que ele tira do rockzinho, aquele órgão, aquela coisa, aquilo ali é muito sutil. É uma banda que assim, as pessoas que não conhecem The Doors, é a primeira vez que escutam, assim, estranham, porque eles fogem um pouquinho do universo do rock, apesar de ter raízes ali. O The Doors tem música de cabaré. Sim. O The Doors é uma banda que, se caísse na Berlim dos anos 20, ia se virar bem lá, entendeu? Ele Sim, tem aquele ambiente... Oi? Pare isso, a música do Kurt Weill. A música do Kurt Weill é uma música de cabaré. Então, o The Doors, ele traz elementos, e é legal, porque numa época em que todas as bandas eram baseadas na guitarra, veja o Pink Floyd, pega o Pink Floyd do Syd Barrett. Porra, assim, você tem a cama toda do Rick Wright, que é maravilhosa, vai nem um dos maiores tecladistas, mais inteligentes tecladistas do rock and roll, o Rick Wright, mas a banda é baseada na experimentação enlouquecida do Syd Barrett com a guitarra. É o cara que começou a usar câmara de eco, começou a usar reverberação, começou a usar distorção de um jeito que ninguém tinha usado antes. Ele é tão... Eu não tô comparando técnica, nem habilidade, nem nada disso. Mas ele é tão experimental quanto o Jimi Hendrix. E o The Doors é uma banda que foge disso, porque, cara, a base sonora do The Doors é o teclado do Manzarek. Eles não tinham baixista, baixo era no teclado. Baixo, uma banda sem baixista, né? Uma banda sem baixista. Agora, o legal do The Doors é assim, você pegar vídeos, raramente você vai ver um show igual ao outro. Um show é mais uma porrada, outro show é mais assim. Eles tinham muito essa coisa de viajar, e isso acontecia. O Jim Morrison era um cara indomável no palco. Os músicos mesmo falavam isso. A gente nunca sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar uma música. Ele começava a ler um poema no meio da música, ele começava a fazer cenas com a plateia, coisa. Então, o show dos The Doors era uma coisa assim... você não tinha um controle sobre o que ia ser, e o público adorava isso. Isso era o marketing. Não, você, por exemplo... outro elemento que também ajuda você a cristalizar essa cena de total liberdade musical foi o primeiro ano de um grande festival, que é Monterey. E Monterey juntou nada mais, nada menos
que Janis Joplin, Jimi Hendrix e The Who tocando no mesmo dia. O The Who, inclusive, lança um baita disco em 67, que é o Sell Out, que é um disco que é muito legal. A ideia... Você vê como é que realmente você estava com a liberdade, entendeu? Tinha se tornado um ponto essencial para você trabalhar na música naquela época. O Sell Out, a capa já começa, né? A banda à venda. Então, são as fotos dos caras da banda, o Pete Townshend com desodorante gigante, o Roger Daltrey dentro de uma piscina de feijão da Heinz, da marca do ketchup, da sopa de feijão com molho de tomate. E os caras, o conceito do disco é o quê? Nós estamos à venda, nós somos um produto comercial e estamos à venda. E o disco é todo gravado como se fosse a transmissão de uma rádio pirata inglesa. O comentário sobre a cultura pop, pop art. É um comentário sobre a cultura pop e como, naquele momento, arte se tornou um produto. Que aí é onde a gente chega. Eu acho que a gente pode aí pular para outro disco que muda o cenário completamente da música nessa época, que é o Velvet Underground. E aí é legal, porque assim, ele foge da temática colorida, né, da swing em London e do verão de paz e amor da costa oeste americana e traz a cultura da droga para o submundo americano, sabe, de Nova York, né? Você tem uma música chamada Heroína. Você tem música chamada Waiting for the Man. Você tem Venus in Furs, uma música sobre transexualismo, sobre travesti, sabe? Sobre uma relação com travesti. É um submundo dessa cultura da droga. É o lado escuro, né? É o dark side da cultura da droga. E lança um dos maiores gênios, para mim, assim, é o Bob Dylan Dark, né? Que é o Lou Reed. E o disco tem a capa do... Quer dizer, a banda A banda é a banda do Andy Warhol, né? De certa forma. Tem a capa da banana, a capa clássica. O Velvet Underground influenciou toda a cena nova-iorquina até os anos 80. É uma cena muito corrida. O interessante dessa época é justamente isso, o quanto essa liberdade levou essa pluralidade de coisas a acontecer. Porque a gente está falando assim, 67, mas nesse momento várias outras bandas estão ali captando isso, que vão surgir em 68, tem coisa. Santana está surgindo ali, tudo está... Lançaram o For What It's Worth, lançaram o primeiro disco em 77. Aquela 34 Elevator tinha acabado de lançar um disco também. Grateful Dead, Country Joe and the Fish. Por exemplo, para ver a amplitude disso, você tem, quer dizer, você falou a gente tem, de um lado, que é até uma questão da mulher, da participação da mulher, que é uma coisa que surge muito. Quer dizer, tem Mamas and Papas, que para mim é o nome mais debochado que podia ter na época. Né? Você conta a família com Mamas and Papas. E tinha a Mama Cass Elliot, que era cantora e coisa. E você vai ter, de um lado, Janis Joplin, que é não é exagero, mas aquele vamos aos limites. E você tinha, do outro lado, a Grace Slick, do Jeff Plain, que era uma cantora quase europeia, né? Ela era linda, né? E tinha aquela coisa assim, quase europeia, e a mulher cantando sobre ácido. Né? White Rabbit, porra. É a música do Coelho da Alice, da menina atrás do Coelho da Alice, que é a pura viagem de ácido, né? Você pega o que eu estou te falando, você pega o cenário, exatamente, os happenings, a coisa dos festivais, né, da improvisação. Isso, olha, sem essa galera, você não tinha o Led Zeppelin, que surgiu depois. O Led Zeppelin era isso. Você pegava um show do Led Zeppelin no começo, os caras tocavam 6 músicas, cada uma com 15 minutos. Porra, Dazed and Confused virou o tema sabe,
Era o momento do Jimmy Page com um arco de violino, né, tocando guitarra. Era uma música que você não repetia. Todo show era diferente. Você teve também uma coisa, talvez, das gravadoras, que isso é interessante, das gravadoras, uma certa permissividade. Permissividade. Eram homens de negócios, caretas e não sei o quê, mas os caras queriam dinheiro. Então os caras falavam assim, eles odiavam tudo. Eles odiavam, mas contrata. O Pink Floyd aconteceu isso. O Pink Floyd lançou um compacto que fez sucesso e foi imediatamente contratado pelo potencial que eles sabiam do público. Eles não estavam interessados em Pink Floyd. Mas, por exemplo, o Pink Floyd, por exemplo, o Pink Floyd foi uma exceção. Não, quer dizer, não é uma exceção. Né? Jimi Hendrix também foi contratado assim, esse cara não... um negão de quase 2 metros, entendeu? Tocando guitarra igual um gnomo, entendeu? Vestido igual um cigano. Tem que contratar esse cara. Esse cara vai vender horrores. Até porque você tinha também boca a boca. Quando você tinha um cara como Keith Richards, um cara como Paul McCartney, referendando esse cara, contrato, porque isso também pesava. Quando você tinha alguém que chegava e dizia, olha, contrata esse cara, porque esse cara vai vender. Eu, se fosse você, ia atrás e contratava, os caras iam lá e contratavam. A grande loucura, por exemplo, já o The Doors não teve tanta facilidade, não, para ser contratado. O The Doors vai para uma gravadora... Nos Estados Unidos o buraco era mais embaixo também. O buraco era mais embaixo. O Jimi Hendrix foi parar... Isso é muito louco, né? O Jimi Hendrix foi parar na gravadora de Sinatra. A Reprise. Não. É engraçado um comentário que teve depois do Frank Zappa, que é um cara aí que já estava antenado. Também já tinha. O Frank Zappa lançou Freak Out, o primeiro disco do Frank Zappa, é de 66. O Frank Zappa falou isso, que uma das coisas mais perniciosas para a indústria do rock foi depois terem contratado roqueiros como os caras que dirigiam ali. Porque os caras que odiavam rock eram mais permissivos que os roqueiros, entendeu? O cara não tinha assim, eu acho tudo uma merda, mas contrata. Os caras contrataram e davam liberdade assim. Eu quero liberdade para fazer isso. Dá. O Jimi Hendrix precisa de tantas horas para gravar. Dá. Tem a menor ideia sobre o que se trata, não gosto mesmo, acho tudo mesmo barulheira. Então, os músicos se aproveitaram dessa liberdade. Também em 1967 que surge o Hair também, né? Quer dizer, a questão no teatro. Surge a primeira montagem do Hair em 67. Depois ela vai para Broadway e muda. A original não tem não tem... A original é mais... Não é careta, mais medrosa, vamos dizer assim. Depois eles escancararam. Não, pois é. E aí você chega a outro ponto também. Eu estava falando dessa coisa da interação dos músicos. E você tem, assim, acho que como nunca teve antes, a coisa da imagem da tribo, né, cara? Da vida comunitária, de viver, da tribo e das pessoas consumindo a mesma música, né, cara? Você tinha, assim, o cara que comprava o disco novo do Pink Floyd, o The Piper, comprava o Sgt. Pepper's, corria atrás do Jimi Hendrix, corria atrás do Frank Zappa, corria atrás do Cream, você não tinha uma coisa de você estar preso num nicho, entendeu? Não, eu sou fã disso aqui, mas eu não vou ouvir isso. Foi todo mundo na mesma vibe, entendeu? Todo mundo embarcou na mesma onda e produziu igualmente muita coisa boa que ficou. Realmente, essa questão da liberdade de você, que foi dada por acaso, né? Eu acho que é um pouco por acaso. Se esses caras tiveram espaço para gravar isso, é porque o público também queria isso e os donos da gravadora falaram assim, pô, meu irmão, é essa questão, eu quero vender, quero ganhar dinheiro. Mas aí, olha, eu me lembro de ter lido uma crítica musical do Sgt. Pepper, eu não me lembro quem escreveu, mas o cara diz assim, o Sgt. Pepper foi a primeira prova da aldeia global do McLaren. Entendeu? Assim, foi o primeiro momento em que deu para poder sentir
essa coisa da aldeia global, sabe? Esse conceito da aldeia global, de todo mundo, sabe? Em qualquer lugar do planeta, conectado a um produto, a uma obra cultural. Porque o que você ouve muita gente falando em relação ao Sgt. Eu estou falando do Sgt. Peppers porque realmente é o disco seminal. Mas o que muita gente fala sobre o Sgt. Peppers é que quem ouviu na época que o disco foi lançado se lembra perfeitamente de onde estava, o que aconteceu na vida deles. Eu me lembro do Brian, me esqueci o nome do garoto, cara. Porra. Meu Deus, como é que é o nome do Brian que é o nome do cara do Brian. Dos Beach Boys, porra. Beach Boys. Brian Wilson. Brian Wilson. Desculpa, gente. O Brian Wilson, ele deu uma entrevista depois, né? O Brian Wilson vinha numa competição com os Beatles. Né? O Brian Wilson lançou Pet Sounds. Os Beatles lançaram Revolver, os Beatles lançaram Revolver, que já era um movimento que veio à frente, entendeu? Do que os Beatles vinham fazendo. Já era o primeiro disco. Eles não tinham ainda anunciado oficialmente que iam parar de dar show, que iam virar uma banda de estúdio, mas eles já sabiam que isso ia acontecer, eles já tinham tomado essa decisão, só não tinha se tornado público. E é um disco com muitos momentos de experimentalismo. Aí o Brian Wilson responde, ele fica encantado com o Revolver e responde com Pet Sounds. E aí o Paul McCartney pira com Pet Sounds. Ele fala assim, cara, a gente tem que fazer um negócio melhor. Até porque agora a gente anunciou que vai parar de dar show, então a gente tem que fazer realmente um negócio arrasa quarteirão. Aí eles se enfiam no estúdio para poder fazer o Sgt. Peppers. O Brian Wilson conta que quando ele ouviu o Sgt. Peppers, ele falou assim, fudeu, não tem como competir com esses caras. Assim, eu não tenho para onde levar a música, cara. Os caras levaram um outro patamar que eu não consegui chegar. Ainda mais trabalhando sozinho, porque lá eram 4 que trabalhavam. Mesmo... A gente coloca... Muita gente bota o Ringo num patamar inferior, mas o Ringo como baterista, 70% das músicas dos Beatles só funcionam porque tem o Ringo tocando bateria lá. Eu tenho certeza disso. Havia essa questão até dos... Eu não vou dizer, não era nem dos egos, mas era assim, da superação. O Jimi Hendrix, quando surge, tem uma reunião do Pete Townshend, Pete Townshend, esse cara vai acabar com a gente. Esse cara está preocupado, tem que acabar muito, porque esse cara vai. Jeff Beck. O Jimi Hendrix teve um impacto inacreditável sobre esses caras. Jeff Beck, os 3 grandes ingleses, Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, os caras falaram assim, porra, tá ruim para nós. Porque o Jimi Hendrix não era só o Jimi Hendrix era tudo, né, cara? O Jimi Hendrix era realmente, cara, não é desse planeta. O Jimi Hendrix realmente parece um cara que veio do outro planeta, cara. Porra, o cara... Tem uma coisa para mim, além da questão dele tocar, de tudo aquilo, da composição. Ele canta pra caralho. Ele tem um vozeirão ali. Ele canta pra caralho. Cara, os branquelos ali, sabe, sofriam muito para fazer aquilo ali, para soar. E esse blues inglês foi isso. Os caras queriam ser negros, mas os caras não eram. Daí chegou o negão, porque o Jimi Hendrix tem aquele canto... Parece que ele não se esforça, né, cara? Impressionante. Parece que ele está falando. Porra. Ele, na verdade, ele faz isso, né, cara? Ele não é um cara de... Você não vê o Jimi Hendrix dar um vibrato. Quem dá vibrato na música de Jimi Hendrix é a guitarra. Ele não solta a voz, ele não segura uma nota lá longe. Ele meio que conversa. Ele canta parecido, ele fala. A maior influência dele como cantor, isso é muito louco, mas a maior influência dele na métrica, sabe, na forma de compor as letras, na forma de cantar, é o Bob Dylan, cara. É o Bob Dylan. É o Bob Dylan. Ele falava assim, a maior influência que eu tenho como cantor é Bob Dylan. Ele não tentava emular o B.B. King, ele não tentava emular o Buddy Guy. O canto do Jimi Hendrix está muito mais próximo da coisa discursiva e narrativa do Bob Dylan. É impressionante.
Assim, mas é a verdade. Você tinha, cara, você tinha de tudo nessa época, cara. Você tinha coisa, sabe? Você tinha realmente a diversidade musical. Você pega uma banda como o Beatles, por exemplo. Qual é a banda que você tem uma música como I'm the Walrus, que, segundo o John Lennon, você nunca ouviu um cara assoviando isso num bar da Espanha, e uma música como Penny Lane. Não, E quem é que... e uma coisa assim que diz respeito ao jogo. Eu fico pensando, uma música que diz tanto, a Day in the Life também, mas assim, She's Leaving Home é uma música assim que diz respeito ao jovem, à vida do jovem, que assim, ela está largando a casa depois de ter vivido tantos anos sozinha. Entendeu? É foda, é verdade, cara. É verdade. Isso aí está dizendo, era toda uma geração ali falando o que essa vida, essa casa aqui diz para mim, o que isso representa, e aí você tem, e aí essa música é maravilhosa, porque aí você tem, até me emocionei agora, me lembrando. Você tem o John Lennon fazendo contraponto dos pais, né? E aí ele canta assim, o que nós fizemos de errado? Os pais, né, falando. Os pais, né? O Paul McCartney conta a menina saindo de casa. O Paul McCartney é aquele cara que... O Paul McCartney não era um cara muito pessoal nas letras, né? O Paul McCartney era um cara de contar as histórias, né? Então ele conta, porra, a menina acordou de manhã, porra, arrumou a malinha e foi embora de casa. Aí tem o contraponto do John Lennon, né? Ele começa assim, porra, nós demos tudo para ela. Tudo que ela queria, ela teve em casa. Aonde nós erramos? Aí, no final, ele canta assim, diversão e felicidade foi a única coisa que a gente não soube dar. Aí vai o Paul McCartney completo. She's living home after years alone for so many years. Ela está deixando... Cara, é foda, cara. Não, e assim... Falava para as pessoas. Isso um moleque de 17 anos. Isso diz respeito a centenas, milhares de pessoas com 17 anos que estavam vivendo isso. O Jim Morrison, porra. O Jim Morrison era filho do almirante americano, do milico, daqueles assim, porra, West Point, entendeu? Ele escondia isso. Foram descobrir isso anos depois. O pai ele não reconhecia o filho. O pai do Jim Morrison, não lembro o nome do pai do Jim Morrison, me perdoe, mas... Era Morrison. Morrison. O Father Morrison, né, provavelmente. O Father Morrison, ele não reconhecia o filho, ele tinha vergonha. Sabe? É aquela coisa assim, eu não tenho filho. Assim, para todos os efeitos, eu não tenho... E o Jim Morrison inventava histórias sobre o pai. Assim, o Jim Morrison... Aí, é óbvio que depois a história pega um outro caminho, um outro rumo, e vai outra coisa. Mas eu acho que tem essa coisa importante no momento, isso até influenciado pelos teóricos da época, Marcuse, aquelas coisas. Era o momento do prazer, entendeu? Vamos ser felizes, vamos viver o que a gente tem para viver, vamos viver nesse momento. E caiu tudo naquele... Por isso que é chamado o ano do amor, porque foi isso. E aquelas questões, quer dizer, além da questão da LSD que a gente colocou, teve a questão da pílula anticoncepcional. O amor livre. E o amor livre. Então, assim, essa coisa... vamos... É engraçado, porque surgiu aí os hippies, eles constituíam família, mas eles não compravam kit, eles não constituíam uma família para comprar uma casa, ter um cachorro, um carro, entendeu? Eles constituíram família multi tudo, né? A verdade é a seguinte, né? A gente não pode nunca só adorar a pílula e achar que era tudo cor-de-rosa. Você teve... Ao mesmo tempo que você teve isso tudo, você teve Charles Manson, né? Você teve... Sim. Você Não, teve... depois o negócio azedou. A maionese desandou bonito depois. Todo mundo... Quem não morreu se fudeu. John Lennon se fudeu. O Keith Richards se fudeu. O Eric Clapton se fudeu, sabe? Por excesso de droga. Jim Morrison morreu. Jimi Hendrix morreu. Janis Joplin morreu. Keith Richards, há dúvidas, né? Tem gente que acha que ele não morre nunca mais. Que ele é um holograma até hoje. Ele é um holograma, né, porra? Mas
Paul morreu também, Paul is dead. Paul is dead, em 66, né? Mas isso aí é outra história que a gente depois, outra hora a gente conta, mas quer dizer, você teve sequelas, é óbvio que essa experimentação sem nenhum controle, você ia acabar dando problema. Todos esses caras tiveram. O Jerry Garcia passou o resto da vida dele tendo problema, entrando de clínica de recuperação, ficava bem, tocava. Oi? Sid Barrett. Sid Barrett não acabou. Sid Barrett durou 2 discos. Aí você vê realmente como o cara é um gênio, né, cara? Porque, porra, o Pink Floyd demorou pelo menos uns 5 anos para se recolocar. Para saber qual é o rumo que eu vou tomar. Fez discos excelentes nesse período, mas, assim, do Sid Barrett até o Dark Side, o Pink Floyd foi metralhando, foi atirando para os lados e ver como é que eu vou fazer essa transição de som, né? O que eu fiz com... Porque, porra, o Sid Barrett, cara, aquele Pink Floyd do Sid Barrett morreu com o Sid Barrett. É o que eu tô falando. Essa galera, voltando ao que eu falei antes, foi a partir daí que você começou a inserir, entendeu, outros elementos artísticos na música. Você começou a bater uma bola que você não batia com arte visual. Aí ninguém se preocupava com o cenário. Né? Antes dessa galera em 67, ninguém se preocupava com o cenário. Ninguém se preocupava com capa de disco, com conceito de capa de disco. Era raro a banda que tinha uma capa conceitual. Aí você teve o... Porra, você pega a capa porra, é difícil falar, né? Disraeli Gears. Você pega a capa do Sgt. Pepper, você pega a capa do Velvet Underground, cara, a capa se tornou um conceito do disco. Porra, o primeiro disco da Janis Joplin é a capa do Crumb, do cartunista. Do Crumb. O Crumb, eu acho que aqui, para finalizar, a gente tem que falar do Crumb. O Crumb era um artista plástico que fazia quadrinhos. Um gênio da contracultura. E ele era assim, ele é engraçado, tem um documentário sobre ele muito engraçado, que ele se vestia de terno e gravata, ele era super careta. E ele era um colecionador, ele tinha uma coleção invejável. Eu tenho até um livro dele. De blues antigos. De blues e jazz antigo, cara. Mas ele tem a coleção de 78, de coisas obscuras. Ele lançou um livro, depois eu até mostro aqui. Porra, um livro de blues, entendeu? Que ele faz os desenhos dos caras do blues, entendeu? Dos cantores de blues e jazz, que é do caralho. Mas assim, ele não tinha nada a ver com essa cena musical. Mas ele pegou o espírito da coisa. Ele criou o Mr. Natural, né, cara? Que era o Ripongo Mor, né? O guru. Bom, mas eu acho que foi, né? Deu, né? Foi. É óbvio que a gente vai esquecer de falar um mundaréu de coisa. Não, mas, o que a gente vai fazer é o seguinte. Como tem muita coisa. Eu fiz uma pesquisa assim. Você pode pegar uns 30 discos de 67. Assim. Não, a gente vai colocar na playlist. A gente vai colocar na playlist, cara. Essa playlist, porra, está sendo feita, porra, com muito cuidado. E a gente pegar coisas que a gente não comentou, falou ano passando. Por exemplo, o Velvet Underground ainda lança um outro disco em 67. O Jimi Hendrix lança em 67 o Axis Bold as Love, no mesmo ano. Quer dizer, a gente falou dos discos seminais mais importantes, mas, porra, como tem coisa. Vai fazer uma... Olha, 77, você vai dar uma playlist aí de umas 3 horas para você curtir. Isso. Então, agradecer a vocês. Mais uma vez, foi um prazer fazer esse programa. Continuem curtindo. Vão lá na nossa playlist e avisem os amigos aí. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.